Você sabia que desde 2016 o Supremo Tribunal Federal, o STF, custou mais de 4,4 bilhões de reais aos contribuintes brasileiros? É isso mesmo. Somente para 2023, o orçamento que será destinado à Suprema Corte Brasileira soma recursos na ordem de 850 milhões de reais. Estamos falando da Suprema Corte mais cara do mundo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, e com uma população 50% maior do que a população brasileira, o custo da Suprema Corte é de 140 milhões de dólares, o equivalente a 755 milhões de reais. O STF custa para os brasileiros mais caro que a família real britânica, que gasta por ano, em média, para manter seus castelos, mansões, aviões e toda a sua realeza, algo em torno de 600 milhões de reais por ano. Nos últimos meses, diversos comparativos entre o STF e a família real britânica começaram a circular pela internet, mas a Suprema Corte não gostou das comparações, inclusive até divulgou uma nota oficial em seu site, alegando que não faz sentido comparar os gastos do STF com os gastos da família real britânica, tendo em vista que as instituições têm papéis diferentes. No vídeo de hoje eu vou trazer maiores detalhes para vocês sobre uma pesquisa que eu realizei sobre o STF, a pedido aí de alguns seguidores aqui do canal Repórter ACC. Bom, mas antes de eu divulgar outros detalhes sobre a nossa Suprema Corte, verifica aí sua inscrição no canal, deixa seu joinha, assim você me ajuda a continuar a produzir mais vídeos como este, ok? Não se esqueça também de ativar as notificações para ser avisado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. A ele compete guardar a Constituição. A Corte é composta por 11 ministros, todos brasileiros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Para ser um dos ministros do STF, basta ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, é claro, é preciso que você seja indicado a ocupar a vaga por um presidente da República. O STF é a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil. Isso significa que depois que uma decisão é tomada nesta corte, não existe mais recursos ou decisões que possam contrariar as dos 11 ministros. O STF foi criado em 1890. A Suprema Corte também é conhecida como a guardiã da Constituição. Isso porque, a exemplo de outros lugares do mundo, o STF teve a função de guardar e fazer valer as 7 constituições que tivemos desde a proclamação da República. O salário dos 11 ministros do STF funciona como um teto para o funcionalismo público brasileiro. Isso significa que nenhum servidor público no Brasil pode ganhar mais que o salário dos ministros da Suprema Corte. Os 11 ministros do STF se dividem em duas turmas de 5 mais 1. Atualmente, a ministra Rosa Weber é a presidente do STF. Importante dizer aqui que o STF não pode propor leis, e sim apenas julgar os mais emblemáticos casos que chegam por lá. Os gastos da Suprema Corte são dos mais variados tipos, porém, nos últimos anos, onde o STF acabou tendo maior visibilidade com a ascensão da direita conservadora, além de outros julgamentos que chamaram a atenção da opinião pública, os custos com a segurança particular dos ministros aumentaram em grande escala. Nos últimos 4 anos, por exemplo, a Suprema Corte gastou mais de 80 milhões com a contratação de seguranças. Além dos 11 ministros ativos e outros 16 ministros já aposentados, o STF tem, segundo dados de gestão de pessoas que está disponível no site da instituição, 996 servidores efetivos, 33 juízes designados à Corte, mais 800 servidores em cargos comissionados e 102 servidores cedidos. O total de funcionários totaliza 1.169 pessoas. Mas, Alexandre, quem pode fiscalizar os juízes do STF? Bom, somente o Senado Federal que pode fiscalizar atos praticados por membros de tribunais superiores. Em 2019, alguns senadores até tentaram criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a atuação de ministros do STF e possíveis atos de abuso de autoridades praticados por eles. A iniciativa foi batizada de CPI da Lava Toga. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Ceará, foi quem propôs a CPI. Seriam precisos para aprovar a abertura da CPI da Lava Toga 27 assinaturas de apoio.
ou o equivalente a 1/3 do total dos 81 senadores. Porém, como a CPI da Lava Toga não teve as 27 assinaturas necessárias, ela nunca ocorreu. Até a década de 2010, o STF não era alvo de manifestações políticas, especialmente da parte de membros do Poder Executivo e de parlamentares. O Supremo sequer foi alvo dos manifestantes quando uma das monumentais manifestações de junho de 2013 se notabilizou pela ocupação da cobertura do Congresso Nacional. De toda forma, naquele mesmo ano, a opinião pública começava a olhar com mais interesse para o STF, por causa das últimas sessões de julgamento da Ação Penal 470, que tratava do processo que ficou conhecido como Mensalão. Depois disso, a Corte Suprema foi alvo de críticas por algumas decisões, como permitir o aborto de um bebê sem cérebro e reconhecer a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, foram os julgamentos do caso do Mensalão e da Lava Jato que colocaram a Suprema Corte em rota de colisão com diferentes grupos que pretendiam ser atendidos a partir de suas próprias sensibilidades políticas. Nenhum outro caso prendeu tanto a atenção do STF quanto o Mensalão. Apenas em seu primeiro ano, em 2012, o caso ocupou 53 das reuniões plenárias do STF, mais de metade das sessões daquele ano. Nos últimos anos, o STF passou a ser alvo de críticas de muitos brasileiros por conta de seus custos elevados, que, como vimos neste vídeo, superam até mesmo os custos da família real britânica. Os custos faraônicos colocam a Suprema Corte brasileira como a mais cara corte judiciária do mundo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Diz pra mim aí nos comentários o que você achou aí dos custos milionários da nossa Suprema Corte. Se você gostou, deixa seu joinha aí também, que isso me ajuda muito a seguir produzindo novos vídeos aqui como esse para vocês aqui no canal Repórter ACC. Bom fim de semana a todos vocês e até o próximo vídeo.